Falar um pouquinho do meu jeito, né? Eu acho que quando você olha para trás, tem na minha essência, eu sempre quis aprender muito. E como o meu pai era empreendedor e minha família era meio assim caótica, não tinha dinheiro, e eu tive a inspiração, a minha família, né? Porque os últimos serão os últimos, então tinha aquela coisa lá que você tinha que se virar. Eu olhava o meu irmão, ele viajava, tinha aquele glamour. E eu falava, puta, se esse cara, porque eu sabia o que ele fazia, tem todo esse glamour, então eu vou me dedicar e vou ser melhor que ele e vou conseguir fazer tudo que ele faz. Então eu tive exemplo dentro da família, então foi sempre essa coisa de curtir um momento e de fazer essa jornada, uma jornada mais assim, interior minha, né? De eu fazer, de eu querer fazer esporte, e daí depois eu vi lá a abertura dos Jogos Olímpicos, e aquilo me inspirou. Queria ir para a Olimpíada por causa da abertura. Era aquela coisa linda das pessoas, que foi uma coisa assim que me virou a cabeça quando eu era pequeno, né? O Mischa chorando, e foi bem a história dos Jogos Olímpicos. Eu fui até os 34 anos, todo mundo falava, Pedro, você tem que procurar emprego, você tem que fazer coisa. Eu falo, não, eu tenho que... Eu sempre fui muito seguro, né? De mim, de não estar preocupado com esse sustento financeiro, né? Porque meu pai tinha muito dinheiro e não tinha. Então essa coisa do empreendedorismo já começa nessa coisa de você ter esse desapego, né, do externo e você seguir essa jornada interior. E o esporte foi uma grande ferramenta para eu me descobrir cada vez mais do inconsciente, de resiliência. Então tem muitos valores do empreendedorismo meio do esporte. Quando você fala do caos, né, então minha família era isso, né? Mas tinha essa coisa desses relacionamentos também que foi. Então, acho que a história começa muito desse laboratório humano que eu tive dentro de casa. Que você olha e você vê que é muito fora, você fala, pô, eu fiz o Depara, né? Eu falo, pô, se esse cara consegue fazer isso e eu vejo o que ele faz, se eu ser disciplinado, eu vou muito mais longe que ele, né? E realmente eu fui, né? Então eu tenho que, no bottom line, eu tenho que agradecê-lo, né? Receio do projeto, tal, não foi nada disso. Eu sempre fui um cara que eu sempre tive assim muita paixão por aquilo que eu fazia, eu me entregava. Então essa minha jornada interior do prazer no fazer, essa consciência de como é que eu era, porque eu parei de treinar. Daí foi um cara amigo meu do atletismo, falou, pô, tem um emprego aqui. Daí eu fui lá, fiz entrevista, cara, comprei um terno verde e amarelo, né, umas coisas assim bem surreal. Daí a mulher adorou a entrevista, porque ela começou a falar comigo e eu falei que adorava a ópera, né? Essa coisa da autenticidade, eu nunca fui muito de proforma, porque eu sempre fui atleta, e de repente eu tava ali fazendo uma entrevista, mas falaram, você tem que ir de terno, né? Aí até tirei um sarro, né, do meu terno, falei, pô, eu vesti um terno aqui que é meio... Mas como eu adoro verde e amarelo, aí eu consegui aquilo, e aí eu trabalhei um ano, né? Mas o meu trabalho nesse primeiro ano, que eu era programador, eu já estava fazendo aquilo como se aquilo não fosse meu, né? Que acho que essa é uma outra qualidade minha. Eu sempre me aproprio das coisas no sentido para eu fazer e eu ver que eu estou conseguindo fazer e realizar. Então essa coisa dessa minha realização interior, que tem muito a ver com o esporte também, né? Que o esporte é uma coisa que você com você mesmo, você se superando, você fazendo. Então nesse ano eu peguei e fiz o software, né? Aí chegou no final do ano, eu falei, puta, porque como eu era muito criativo, eu vi o jeito que os caras faziam, eu falei, não, eu vou empreender. E aí eu tinha o Benê, foi um anjo para mim, né? Porque ele me deu o primeiro emprego e depois, no final do ano, ele falou, pô, eu tenho um outro projeto aqui da CIA. E daí eu peguei e falei, pô, eu faço. Aí, ó, tem que entregar amanhã o projeto, assim, era um piloto. Eu peguei, varei a noite e fiz o projeto. E entreguei lá, já o negócio funcionando, como é que os caras queriam, né? Então eu sempre, e nem imaginando que aquilo lá pudesse impactar, né? Eu sempre tinha esse desafio, né? O cara quer para amanhã, então eu vou fazer aqui. Porque, né, não estou preocupado, né? Esse tempo de você ter que entregar foi bem importante. Sempre acho que era uma temática bem importante dentro de mim. E aí eu entreguei, daí virou o projeto da CIA.
E a gente estava competindo com a IBM, então. E aí esse meu amigo que era da empresa. E daí o que ele viu que eu estava tomando conta, né? Porque eu vou fazendo, porque eu sou criativo, eu me envolvo, eu programo. Aí de repente eu estava tocando o projeto sozinho. Esse projeto da C&A foi aonde que eu conheci o Bernardo. O Benê me falou assim, Benê, tem um projeto, porque a C&A já era uma coisa não de catálogo, não presencial. De você mandava o catálogo, a pessoa fazia o pedido, ligava para a central de atendimento e tirava o pedido. É a mesma coisa que no e-commerce, só que no e-commerce você faz na página. Então, todo o processo que tinha atrás era de e-commerce. E eu que fiz tudo na C&A. Lá pelas tantas, lá em 99, julho de 99, o Benê chegou assim, olha, vai ter aí um e-commerce. Você faz a logística, o back-office de todo esse negócio? Eu falei, faço. Aí eu fiz o software e fiz o primeiro picking do Submarino. A partir daí, todo o software do Submarino eu era quarteirizado, né? Era eu só, era um one-stop shop. Eles pediam as coisas, eu fazia, né? Eu falava, isso aqui vai dar merda, não dá para fazer. Então eu tenho esse talento de negócio, tecnologia e de processo. Eu quero fazer outras coisas, eu gosto de marketing, eu vi que eu amo tecnologia, mas eu não sou muito bom de ficar ali bits e bytes, eu sou meio burrinho para isso, né? Eu sou mais de fazer uma coisa mais macro. Aí, o que aconteceu? Eu fui tentar fazer outras coisas, daí comecei a vender projetos esporádicos. Mas onde começou a ClearSale? Estava eu lá num aniversário de um paciente da minha mulher, e a hora que eu chego no aniversário, né, porque ela era fisioterapeuta de bacana, executivo bacana, foi a minha conexão que eu tive com um cara que estava na festa, e daí o cara falou assim, o que você faz? Cara, coincidência da vida. Aí eu cuido do sistema WMS do Submarino. Falei, porra, esse sistema fui eu que fiz, né? Me conectei com ele, aí fiquei amigo dele, e aí ele falou, a gente precisa automatizar, tem um problema de fraude aqui. E aí, de novo, eu falei, porra, eu faço o software. Aí fui que eu montei a proposta, não tinha ninguém quem fizesse a proposta, eu vendi um papel, e aí eles toparam, e dessa proposta, assim, virou a ClearSale. Então não foi uma coisa, eu vi um negócio e tal, foi uma conexão das pessoas, e desse ser arrojado de falar, não, eu tenho a ideia que eu sei fazer essa... Não nem sabia qual a tecnologia que usar, mas eu falei, eu faço isso. E foi aí que a ClearSale nasceu. Uma jornada de autoconhecimento. Eu acho que o meu perfil é de conexão. É de conexão de negócio e de pessoas, né? E de gerar confiança. Acho que esse é o meu grande talento, né? Então, se você for ver a história da ClearSale, o Bernardo veio, eu falei, Bernardo, dei a ideia para ele veio, foi um belo de um aprendizado, porque a gente não tinha dinheiro, ele me ajudou, ele era super garantido lá, e eu acho que, então, se você for ver, eu sou um cara muito criativo, um cara muito de negócio, e através das conversas, dessas trocas, que a gente constrói coisas bem disruptivas. E eu acho que isso que é o meu estilo de empreender, né? Que a gente fala até na empresa, que o esforço é individual, mas a vitória é coletiva, porque é no coletivo, nessa troca, na diversidade, que a gente consegue que as coisas acontecerem e tem acontecido desde então, né? Então, acho que esse mindset de conexão, negócios, contexto, pessoas e confiança. As pessoas falam que eu sou visionário, mas eu acho que a gente eu aprendi isso com o esporte, a gente tem um inconsciente, a gente tem uma conexão do inconsciente coletivo que as pessoas não se dão conta disso, e isso é muito poderoso. Então, acho que o meu grande mérito, eu acho que veio isso do esporte, e essa jornada empreendedora minha me deu a visibilidade disso, né? De que existe essa coisa que conecta, e através disso você gera uma confiança através da conexão. E a confiança é um valor que conecta, né? Então, o que faz um ou outro, né? E é uma coisa que é intuitiva, é uma coisa que vai além do racional, né?
Então, eu acho que eu vejo que não tem essa conexão, que está muito pesado. O que eu faço? Faço uma autoproteção minha e eu desligo. E aí eu deixo, não, a vida é muito curta, se não tem essa conexão intuitiva, de confiança, eu desligo, né? Aí eu sigo o meu caminho. Então, eu acho que o momento mais crítico foi quando tem vários momentos que não tem dinheiro, mas o momento mais crítico é de novo voltando para dentro de mim e vendo que, puta, eu perdi o prazer no fazer, né? Se essa é a minha essência, quando eu quebrei, eu percebi que foi uma incompetência minha ter quebrado e os clientes queriam me pagar e eu falei, pô, mas eu só tinha estagiário, eu vendi um projeto super legal e as pessoas, pô, você tá mentindo para mim, não é possível agora o cara ir ganhar tudo isso. Ali foi um momento de maior, assim, foi um dos poucos momentos que eu fiquei, assim, em termos, na minha vida empresarial, foi um momento que eu fiquei deprê, mas a hora que eu olho para trás foi o melhor momento também, né? Porque foi quando eu cheguei e fiz o ritual da terça-feira, que é um grande ritual nosso na empresa, que conecta as pessoas, que traz um pouco esse espírito, né, dessa coisa do tesão, né? Que isso que é o tesão, né? De como é que você é fiel à tua essência. E eu acho que esse foi um dos momentos, assim, que eu posso falar da minha vida, assim, em termos de empresário, assim, os que mais, assim, fiquei mais, assim, que foi de grande aprendizado, né? Forte também, né? Quando eu descobri que eu tinha um inconsciente e que era muito poderoso, que eu só machucava, e essa coisa da afetividade, o cara super mimado. Então tem várias coisas que a hora que você olha para trás, ele vai adicionando, né, esse teu legozinho da tua vida, da tua jornada, né? E que te dá uma puta visão de vida, percepção de vida bem, bem legal, né? Pô, agora eu tô rico, né? Porque era o primeiro antifraude de uma ponto .com. Só que, o que aconteceu? A internet tibuf. Aí eu tive que fazer outras coisas, né? Durante 5 anos eu tive que vender várias coisas, porque o software só tava na Americanas, no Submarino e na Saraiva, e na Brasif. Eu ganhava com aquilo, eu ganhava quanto? Se faturava 10 mil reais. Tinha que fazer outras coisas. Mas aí em 2005, eu tinha muito estagiário, porque eu sempre fui muito assim, de fazer com que tem, né? Então esse é outro aspecto importante meu. Eu aprendi que a gente tem que fazer com o que tem. Então, não dá para reclamar, né? Então acho que o esporte traz isso também. Você tem que correr, está chovendo, você tem que treinar. Não tem que ficar pensando, tem coisa que você não tem escolhas. Vai. Então eu sempre foi assim a história da Crescer, sempre pegar as pessoas, daí pegou estagiário, daí botava eles para trabalhar. Mas aí em 2005 teve um boom de .NET, e aí eu perdi as pessoas, né? Perdi 25, e aí só fiquei com 2 estagiários, que foi através com eles que eu consegui virar a empresa. Por isso que eu falo dessa conexão com as pessoas, né? Não era questão de estar ali vendo a estratégia, eu estava com eles, na conexão deles, e a gente ia falar para eles, a gente tem que fazer essa coisa acontecer, porque isso aqui é o que vai fazer a empresa virar, né? Então foi um momento bem importante, né, na história da Clear, essa virada em 2005. Por que aconteceu? Os clientes foram embora, não estavam mais me pagando, eu quebrei, não tinha dinheiro, estava uma zona. Projeto aqui de fraude, você pode falar, o Pedro é visionário. Acho que isso eu fui visionário. Eu falei, pô, isso é um negócio que vai... Para mim era óbvio, né? Negócio digital, tecnologia, isso aqui vai bombar, né? E eu tenho o principal cliente, que era Americanas e Submarino. Eu falei, pô, isso aqui... Então eu tenho os 2 principais ingredientes para você fazer uma coisa crescer, né? Que é ter a referência de um cliente, um piloto, e ter... E tá no mercado que vai crescer, que não é um negócio que não tinha competição, porque era o único no Brasil, né? Aí eu botei todas as minhas apostas ali, contratei um terceiro, daí foi a primeira vez que a gente fez um software as a service, que é hoje que está muito na moda. Isso em 2005, a gente já fez esse software em 2005. E aí em 2008, né, o Bernardo veio em 2006, ele ajudou a pagar as contas, ele vendia consultoria, então a gente sempre ali junto, né? Aí em 2008 a gente fez o produto do T, que hoje é o principal produto. Também com a nossa essência de conexão, né? De como é que você gera a confiança. A gente foi ali, puta, o que a gente tem que fazer para resolver? Daí a gente foi chamando. E o modelo da Crescer é um modelo inédito, substitutivo. E a gente é a melhor empresa antifraude do mundo.
Eu falo isso, né, as pessoas, até a gente brasileiro, né, não dá muito valor, mas tem aquela coisa de tupiniquim, né, a gente sempre olha que é o melhor americano, o melhor sempre é o fora, a gente não dá valor para o que a gente tem e o que a gente é. E a gente agora provou que a gente é uma empresa global e a gente tem o melhor antifraude do mundo, que também é uma contradição, né? Por que a gente tem o melhor? Porque a fraude nesse país bomba, né? Então tem um motivo de ser o melhor, mas a gente tem que olhar o lado bom nisso, que a gente fez uma coisa que a gente pode gerar confiança em qualquer coisa. Então a gente vai gerar esse modelo de negócio nessa coisa desse Brasil que tem bastante dificuldade para o mundo inteiro. O principal foi essa coisa de eu e o Bernardo, a gente está sempre muito junto e de não poupar esforços para resolver o problema do cliente, né? Então, quando a gente viu que a fraude, a gente em 2005 fez um software as a service. Daí o cliente falava assim, não, mas eu não quero fazer mesa, esse negócio de treinar a gente para fazer fraude não é legal. A gente já tinha uma coisa meio assim de modelo antigo. Então, a gente, nesse espírito de assumir risco, que eu acho que é muito espírito meu e do Bernardo, né? E a complementariedade. Eu falo, Bernardo, dá para fazer? E ele analiticamente, ele falava, dá. Aí, então, vamos fazer. Então, a gente sempre puxou pra gente essa responsabilidade. Então, o sucesso da ClearSale é a gente não medir esforços que vai muito além para gerar confiança. O que é gerar confiança em termos de negócio? Por exemplo, quando a gente falou, eu não vou mais te vender uma plataforma e um serviço. Eu vou te vender um valor único por cada transação e eu vou chamar para a gente a responsabilidade de te resolver o problema. Você vai estar livre deste problema, né, de fraude, porque eu estou chamando para mim a responsabilidade. E isso acho que gerou muita confiança no varejo, porque é um negócio super complicado. Fraude num país... Só para vocês terem ideia, esse ano foi um ano super desafiador de inúmeros ataques, né? Porque o Brasil é um país pobre, um país que não tem... Então a gente é polícia, a gente é educador, a ClearSale tem vários papéis que, se você for ver, nesses últimos 10 anos foram importantes para o e-commerce, né? Por detecção, prevenção. Então, o nosso jeito de fazer a coisa, essa combinação minha e do Bernardo, né? Eu conversando, gerando conexão com o cliente, falando, sempre teve esse ingrediente, e eu tendo essa conexão com o Bernardo de fazer a entrega também. Então isso é sempre o sucesso desse coletivo, dessa colaboração minha e dele, que é o grande sucesso da ClearSale até hoje, né? De como é que você tem o problema, eu não vou ficar aqui, o problema não é meu. A gente teve que resolver esse problema. Então, 2013, estamos falando de vazamento hoje de dados. Em 2013 teve um puta vazamento de dados das .com, e os caras tinham usuário e senha, número de cartão de crédito, né? Então era a Bruna comprando. Em termos de dados, porque era tudo real. Aí o que aconteceu? Isso é uma invasão de conta, era uma coisa que era muito diferente nos tipos de ataque. E os caras, tão sofisticados, viram que a gente, né, se mudasse o endereço de entrega tal, a gente conseguia detectar, né? Aí que está a excelência nossa analítica de dados. O que aconteceu em 2013? Os caras começaram a entregar na casa da Bruna. Então eles montaram um esquema que era os dados da Bruna na casa da Bruna. Então batia tudo. Porque a gente já conhecia a Bruna, E aí foi uma grande outra revolução que a gente fez em 2013, que a gente teve que fazer uma reinvenção na empresa, porque o Analytics não estava pegando. Então a inteligência nossa não pegava esse tipo de fraude, porque os dados batiam, era uma recorrência, era a Bruna, o endereço da Bruna, tal. O padrão era da Bruna. Só que o Analytics não pegava. Foi aí que a gente teve que fazer outra reinvenção, fazer um outro modelo. Aí que o Bernardo, ele é um monstro. Quando tem um problema assim de analítico, ele foi lá, e aí tinha o Rafael, que também é nosso VP internacional, falou, Pedro, eu me lembro, isso é emblemático na ClearSale. Ele chegou e falou para ele assim, o Cafu, né, o Rafael Lourenço, mas o modelo tá certo. O modelo fez coisa certa. Mas o Bernardo falou, mas a fraude aconteceu, então a gente vai ter que resolver isso.
Então, nesse espírito que a gente sempre chamou a responsabilidade pra gente, que isso gerou uma confiança no mercado fodido, né? E a gente já pagou multa, já pagou dinheiro. Então, resumindo aqui, a gente tem um processo de gerar confiança, né? Que é através de como é que você dá liberdade para o cliente, a gente assume a responsabilidade. Ao assumir a responsabilidade, a gente consegue ter mais dados, mais analytics, mais precisão, né? Que isso dá transparência para o processo. Então temos aí um modelo de como é que a gente gera confiança, que é um valor intangível no negócio. Liberdade, responsabilidade e transparência através dos dados. Esse é o nosso sucesso até hoje. E vai ser cada vez maior. Porque ninguém faz isso como a ClearSale. A gente não faz... Porque gerir dados e gerir analytics, né? Prevenir fraude é fácil. Agora, como é que você fala o intangível da confiança, que isso não é nada trivial. E esse é uma expertise que a gente está aí 10 anos fazendo. Como é que você gera confiança no cara, no varejista? Às vezes o varejista filtra. Não, porque isso aqui... Porque ele não tem... Às vezes ele não sabe, né? E a gente precisa ter transparência dos dados. E aí o cara fala, não, esse aqui eu já conheço esse cliente. Eu já conheço a Bruna. Ela é recorrente, boa. E quantas vezes a gente tem que falar pro varejista? Não funciona. A gente tem que ter a visibilidade do todo, transparência dos dados. Então a gente sabe, como ninguém, como faz o modelo de confiança no modelo de negócio, dados, analytics e gente. A impressão é que existe essa coisa da conexão com as pessoas, dessa coisa que transcende o racional, que vai além, né, dessa coisa intuitiva, né? E que através desse processo da confiança a gente consegue treinar o nosso inconsciente. Meu inconsciente individual e também treinar o inconsciente coletivo, né? Então essa acho que foi uma coisa bem importante que eu percebi. E aí que eu falo, né? A gente teve a sorte de trabalhar com fraude num país super arriscado, porque a gente conseguiu fazer essa fórmula, né? Esta linha que você consegue treinar. Então, você fala, eu tive várias decisões difíceis no IPO, né, que foi bem desafiador, mas eu sempre segui o meu critério interior de confiança. E essa confiança vinha com a troca dos meus sócios, dos sócios executivos. E essa decisão, né, ajudava. Então, isso funciona. Então, e a hora que as pessoas perceberem que isso funciona e que você tem... e que isso é muito poderoso no mundo cada vez mais caótico, porque você vê, as pessoas ficam angustiadas, como é que é esse mundo? Não, o que eu vou fazer com a empresa? O que vai acontecer? E a competição? Quando você tem esse critério que vai além do racional da competição normal, desses quadrantes, da matriz SWOT, que isso vai gerar confiança no meu critério, na minha decisão, e como é que eu passo esse modelo, esse jeito de decidir pro coletivo. Aí você faz coisas que você não precisa ficar alinhando, essa coisa acontece de uma maneira muito natural. Porque isso é uma gestão via cultura de confiança, né? As pessoas têm confiança, elas se questionam, e aí... Porque o nosso negócio é de muita confiança, né? Nós não prevenimos fraude. Então, tem o problema do varejista que às vezes tem concorrência, tem o problema do varejista que tá achando que tá pagando caro, não é problema, é desafio, né? Tem os próprios investidores, porra, as pessoas no Brasil, a hora que elas perceberem o nosso talento, vai ser disruptivo. Por isso que eu sempre falo que isso é só o começo. Isso é só o começo. Não, tem diversos cases. Como a gente sempre foi uma empresa de querer resolver o problema do cliente, tá ali junto, a gente, por exemplo, lá atrás, em 2013, a gente era uma empresa muito desconhecida, porque a gente sempre foi uma empresa muito receptiva. Quando a gente fez o modelo do T, o que aconteceu? A fraude foi pro concorrente. Aí os clientes vieram pra gente quase assim, naturalmente, porque a gente blindava, daí o cara tinha um puta prejuízo. Mas aí em 2013, a gente tinha algumas conexões de pessoas que vieram atrás da gente e falou assim, pô, eu tenho um problema de fraude aqui na TV a cabo. Aí falou, a gente faz, a gente vai aprender a fazer isso. Só que aí a gente aprendeu também muita coisa, né? Porque é uma coisa, como é que a gente tem os valores das pessoas internamente de liberdade para resolver um problema,
num modelo de negócio e-commerce, onde a gente chama a responsabilidade 100% para a gente. A outra coisa é você entrar numa empresa que não tem essa mesma visão, essa mesma cultura digital, que é uma telco, por exemplo, que é tudo não tem essa visão integral, é tudo assim, cada um na sua caixinha, tem muita política, assim, orçamentos diferentes. Então, desde 2013, a gente nessa coisa nossa arrojada de querer, de trazer desafios para dentro da empresa, a gente aprendeu demais, porque não era o mesmo modelo que a gente tinha plena de liberdade com esse produto do T para resolver o problema de telco. Daí a gente apanhou demais, a gente teve que pivotar. Como é que a gente tem pessoas com aquele modelo analítico, mas mais relacional? Porque tem um perfil de pessoas analítico, assumindo a responsabilidade de resolver o problema por inteiro. Que essa muito era o papel nosso, nós.com. A hora que a gente foi para outros clientes, a gente teve que mudar esse padrão que estava muito alinhado com os nossos valores humanos dentro da empresa, nossa cultura de confiança, liberdade, responsabilidade e transparência. Né? A gente usava esses valores, mas aí a gente tinha um desafio, tinha uma coisa relacional, era uma coisa que a gente não podia assumir a responsabilidade. Então, a nossa jornada, desde 2013, foi de muito, muito aprendizado, né? De como é que a gente atende, né? Como é que a gente transforma a empresa para não ter uma coisa que eu resolvo o problema, porque o modelo T era muito disruptivo, porque eu resolvo o problema, eu faço a gestão da confiança, que você muito bem diz, Bruna. Agora, como é que eu vender essa ideia para uma telco, para o banco? Que o banco, o core business dele é fazer gestão de risco. Então, a gente teve vários aprendizados e essa nossa coisa de assumir o risco e pegar o problema e ter essa visão da cultura, da confiança, fez toda a diferença nessa nossa jornada para entrar em telco, que também foi um desafio enorme, e para depois entrar em banco. Então, nosso principal cliente hoje, que é um banco, a gente só levava porrada do cara, porque ele queria fazer as coisas do jeito dele, a gente falava, não, isso não vai funcionar. A gente já sabe que não vai funcionar. Aí tinha conflito. Daí os caras dentro da empresa falavam, Pedro, os caras estão pedindo coisa aqui que não vai funcionar, mas os caras querem fazer. Daí a gente teve que ir lá e falar pro banco, olha, as pessoas aqui estão tristes. Por isso que quando fala o foco no cliente, a gente sempre teve um foco na pessoa. E esse foco na pessoa people-centric. Primeiro no colaborador, porque se ele não tiver feliz, né, não adianta eu querer ter... se eu não tiver um alinhamento colaborativo dentro da empresa, pela natureza do nosso negócio, eu nunca vou ter foco no cliente. A gente sempre foi uma empresa, então é uma evolução, que é isso que a gente tem, foco na pessoa do cliente. Eu tenho que me conectar, voltando à nossa essência, na conexão do que está lá, pilotando a empresa dele, entendeu? Que é uma visão muito mais difícil, de muito maior desafio, porque baseada em valor humano, mas a hora que acontece, ela é disruptiva. Tanto que os nossos clientes, quando vêm pra gente, a gente cresce pra cacete dentro dos nossos clientes. Que a gente não quer só prover um serviço, esse é teu serviço. A gente sempre assume a responsabilidade e faz uma coisa colaborativa com o próprio cliente. Coisa bem legal, eu fazia a minha gestão, eu era o CEO e tal, mas eu e o Bernardo era uma coisa meio... Uma coisa muito unida, né? Porque como a gente tinha escassez e o negócio era muito difícil, a gente tinha que estar muito alinhado, porque eu não podia fazer uma coisa que você não conseguisse entregar, porque ia detonar a confiança. E o nosso modelo de negócio é um modelo que a gente tem que ser muito previsível no sentido de custo, né? Porque ao resolver o problema de gente, que é muito importante, e que às vezes a gente tem uma expertise fantástico, mas daí, a hora que a gente foi para esses modelos de cliente off-to-on, que a gente chama, né? Que é o modelo do onboard, das telco, aí começou a ter um problema de cultura, de conflito de cultura, porque aquele modelito já não está mais funcionando, né? Porque a gente queria vender um produto que não estava falando com o cliente, né? Então, foi quando ele falou, Pedro, eu vou sair do dia a dia da empresa,
né? Foi a primeira transição, gêniozinho para resolver problema. E ele gosta de ficar dentro de casa, inovar, né? E fraude é um prato quente para isso. Daí ele falou, dessa transição ele viu que, puta, com esses clientes off-on, tava dando meio assim... Ele falou, Pedro, você lidera a empresa. Porque antigamente eu liderava a venda e ele liderava a entrega. Daí comecei a liderar. E daí foi um processo bem legal. Mas daí chegou em 2018, eu liderava junto com outro sócio, que era o Mauro. Né? Porque eu sou empreendedor, eu não sou executivo. Daí também percebi isso. Uma coisa é você ser... Você precisa ter uma coisa executiva, de execução, que é diferente de você ser empreendedor. Então, porque empreendedor é muito versátil, faz tudo. Também eu posso ser executivo e tal. Mas chega uma época que você tem que ter mais executivos, porque o negócio começa a ficar muito grande. Então você tem que ter uma execução mais proforme como é que faz o mercado. Ele estava indo e a gente sempre nesse espírito de fazer de não fazer serviço porco, a gente estava investindo muito no off-on. E aí em 2018 o e-commerce começou a andar de lado. E a gente fez uma previsão de orçamento e que a gente ia fazer 15 milhões e ali no terceiro mês a gente viu que se fosse daquele jeito que estava indo, como a gente tem muita previsibilidade dos números, a gente ia fazer 3 milhões. E daí eu falei, Bernardo, você que é o cara mais analítico, e aí eu percebi o talento dele, porque até eu e o Mauro descobrir a planilha e ver essa coisa do analytics do futuro, ele estava na cabeça dele já, era muito intuitivo para ele, porque ele tinha feito isso sempre. E daí, de muita conversa e tal, ele falou, pô, nós temos que... Bernardo, você tem que liderar. Aí a gente foi, no mesmo dia a gente foi conversar com o cliente falou, não, tem uma ameaça do 3D Security e tal, daí ele ficou assim, tem uma ameaça. Eu falei, então, puta. Daí as conspirações no tempo, a gente foi almoçar com o cara, sem combinar, mas a gente foi os dois juntos. E daí naquele dia, aí, nessa coisa muito intuitiva de conexão, da confiança, a gente conversou, aí eu dormi, e essas coisas dessas conexões inconscientes sempre aparecem de noite. Eu acordei 4 da manhã, liguei para ele, e ele estava acordado. Eu falei, Bernardo, vamos ter que virar a empresa, e ele já estava, daí ele virou a empresa naquela manhã, viu as pessoas que tinham que fazer, e desde então ele está aí, e 2018 foi um dos melhores anos, porque ele conhece muito do negócio. E aí em 2019 a gente trouxe o Mônaco, e o Mônaco reorganizou toda a empresa de novo no modelo mais ágil. E agora a gente está preparado mais do que nunca, com dinheiro em caixa, agora mais preparado do que nunca para bombar no Brasil, on-board e no mundo. Brasileiro não dá valor para o que é brasileiro, né? Então, fui numa empresa e o cara lá, na hora que ele mostrou do jeito que ele fazia a solução antifraude, e ele sendo brasileiro, a gente não estava lá e ele estava se fudendo no Brasil. Então, como é difícil para uma empresa latina, apesar do nosso posicionamento, a gente tem o melhor custo de fraude no mundo, a gente já provou isso, todos os clientes que vêm de concorrência, a gente dá show, assim, surreal. Então, o que eu vou fazer agora em 22, eu vou me empenhar, assim, eu vou ser o vendedor, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o México, eu vou para o Latam, eu estou numa jornada aqui bem interessante, porque existe esse preconceito. Nunca senti tanto preconceito assim, existe esse preconceito. Até no IPO, as pessoas falam, você é uma empresa brasileira? Então existe isso. Não é à toa que os brasileiros vão para o Vale do Silício, abrem empresa lá e bombam, né? O brasileiro, por si só, ele é preconceituoso contra o que é made in Brasil. E aí, meu desafio em 2022 é mudar esse jogo. E a gente vai mostrar para o mundo que a gente é foda. O que o empreendedor pode aprender com a gente é que tem essa coisa, dessa jornada com confiança, é o principal valor para se empreender. Porque quando você não tem dinheiro, você tem que ser muito coerente com você mesmo, o que você quer para você internamente, para depois você se conectar com as pessoas. E a partir das pessoas, desse coletivo, você ter um negócio, um propósito, e aí depois você ganhar dinheiro. Então, porque eu vejo hoje as pessoas, puta, o cara ganha um puta dinheiro, vem um investidor, põe de dinheiro, aí eles querem, como nos Estados Unidos é muito formatado e você põe dinheiro e você cresce,
Eu acho que agora com o mundo digital e com essa coisa que está até acontecendo com o Facebook, da transparência, de fazer a coisa certa, de ESG, de fazer a coisa correta, né? Eu acho que a gente tem que... Acho que se eu pudesse falar para todo mundo, né? Perguntar para onde isso gera confiança para mim. Se eu estou com dúvida, eu vou perguntar para a pessoa, isso gera confiança para você? Aí você tem um negócio que ele é disruptivo e difícil copiável. Porque copiar uma tecnologia é fácil, botar a tecnologia para ela crescer também é fácil, software as a service, mas você gerir a confiança, como você falou, isso é para empreendedores que confiam em si mesmo e confiam no time. Então esse que eu acho que é o aprendizado principal aí dessa minha jornada.